Então, como a nossa colega falou, nós iremos falar hoje sobre mediunidade gratuita. E aí a gente tem um time de peso aqui, né, das pessoas que geralmente fazem palestras. E aí já dá aquele frio na barriga, né, para tentar ser um pouquinho melhor. Mas esse tema a gente tem como referência capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tem o capítulo inicial, ele se chama Dai de graça o que de graça recebeste. Então, antes de a gente falar especificamente sobre a mediunidade gratuita, eu acho que é importante a gente relembrar ou reforçar alguns conceitos para a gente entender a importância desse texto, que muitas vezes nos confundem. Algumas pessoas menos esclarecidas têm a dificuldade de entender o porquê de fato que a mediunidade tem que ser gratuita e que risco traz para o próprio médium trabalhar de forma diferente. Então vamos começar primeiro trazendo o conceito de mediunidade. Mediunidade que é a prática de mediar essa comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. E Kardec trouxe essa palavra mediunidade a primeira vez em 1861, quando ele faz a publicação do Livro dos Médiuns, né, que são um dos livros que ele fez o trabalho. E ele traz essa palavra para trazer um significado espírita a essa capacidade de comunicação com os desencarnados. E por que Kardec faz isso? Porque Kardec, desde muito pequeno, demonstra uma aptidão para o conhecimento. Antes mesmo de ele fazer a codificação da doutrina, ele já mostrava esse interesse, tanto que ele já tinha feito diversos livros, escrito diversos livros, dava cursos de química, de física, de astronomia. Então, Kardec entendia a necessidade de que cada ciência, cada filosofia tinha que ter os conceitos próprios. E esses conceitos iam ajudar na identificação, iam propiciar um conhecimento, a facilitar esse conhecimento sobre essa matéria, sobre a doutrina que ele estava, enfim, codificando, né? Se nós pensarmos hoje, por exemplo, né, a palavra médium, que vem do latim, que significa intérprete, intermediário, a palavra médium foi trazida para dentro da doutrina como a capacidade, de fato, de você fazer essa comunicação com os espíritos. Aquela pessoa que tem essa possibilidade, que sente, na verdade, a influência dos espíritos, em qualquer tipo de grau, ele já é médium. Hoje, quando a gente fala em espírito, em espírita, em mediunidade, a gente automaticamente vincula a doutrina espírita. Então, esse foi o trabalho que o Kardec, um dos trabalhos que o Kardec fez, de conseguir vincular termos que já existiam, porque o Kardec não criou o termo mediunidade, mas ele conseguiu vincular um termo que já existia a um tema da qual ele queria trazer para a nossa doutrina. Então, essa capacidade, essa faculdade, né, essa capacidade humana de conseguir interagir com os espíritos, a mediunidade, ela é inerente a todo mundo desde o nascimento. É uma capacidade humana. E aí, em sendo uma capacidade humana, todos nós somos médiuns. E isso é engraçado porque qualquer pessoa que não conhece a doutrina pergunta: mas você é médium? Todos nós somos médiuns. A grande maioria de nós, provavelmente, com a mediunidade intuitiva, que é a nossa mediunidade básica. Kardec, lá nos Livros dos Espíritos, ele veio questionar a espiritualidade, se de fato existia essa possibilidade dos médiuns dos espíritos influenciarem a gente, né? Pelos pensamentos, pelas atitudes. E a espiritualidade foi muito clara, dizendo que é muito mais do que a gente imagina. Que inclusive muitas vezes eles que nos dirigem. E aí, se eles nos dirigem, e se nós temos essa influência forte do espiritismo, dos espíritos, é através dessa mediunidade mais básica, a intuição, que a gente também pode sentir essa influência, mantendo, claro, o nosso livre-arbítrio. Porque o fato de eles nos influenciarem, o fato de eles nos dirigirem muitas vezes,
Não significa que nós possamos ter ou perder esse livre-arbítrio. Eles nos intuem, mas automaticamente eu tenho o poder de decidir se vou dar sequência naquela intuição ou não. Então essa é a mediunidade mais básica que nós temos, que é a intuição. Mas claro, outras pessoas possuem uma mediunidade mais aflorada. E aí essa mediunidade mais aflorada nós chamamos de mediunidade ostensiva. Então o médium ostensivo é aquele que tem a capacidade não só de se conectar, mas de se comunicar com os espíritos, se comunicar nesse plano espiritual. Mas hoje nós temos várias manifestações mediúnicas, mas as que nós vemos com mais frequência atualmente é a vidência, é a audiência, é a psicofonia e a psicografia. Mas mesmo essa mediunidade ostensiva que algumas pessoas possuem, ela continua sendo inerente a uma disposição orgânica. Então, por mais que o médium ostensivo consiga essa manifestação que nem todos os demais conseguem, essa comunicação clara, intuitiva, precisa, ainda assim, todos somos iguais como seres humanos. Todos somos médiuns, alguns intuitivos, outros ostensivos, mas a mediunidade não nos distingue. Então esse é um ponto bem importante para a gente começar a falar da mediunidade gratuita, para entender esse aspecto. Somos médiuns, mas o grau de mediunidade não me torna nem maior e nem menor, e muito menos melhor do que alguém. E a importância da obra de Kardec para a mediunidade é tão forte que muitos inclusive acreditam que a mediunidade começou após o advento do Espiritismo. E muito pelo contrário, como Kardec sempre nos trouxe, já há muito tempo ele vinha falando sobre isso, a mediunidade é tão antiga quanto o mundo. Ele traz isso no livro. E aí se a gente começa a pensar lá atrás, adivinhos, feiticeiros, pitonisas, que eram aquelas mulheres que tinham uma intuição mais apurada, a gente começa a perceber que talvez todos eles lá já eram médiuns, já possuíam essa mediunidade, talvez de forma inconsciente. Kardec comentou sobre isso no livro na Revista Espírita. Em junho de 1866, Kardec escrevia na Revista Espírita, que ela era mensal na época, e ele propôs para a revista que eles criassem um tópico de problemas e questões e problemas. E aí o que acontecia? As pessoas mandavam perguntas e ele respondia nesse tópico. E em junho ele estava explicando uma situação a respeito da origem dos pressentimentos. E aí eu vou pedir licença para fazer a leitura. Kardec, no meio dessa explicação, ele fala exatamente isso. Ele afirma assim, que nos tempos de ignorância e aos olhos das pessoas supersticiosas, passam por adivinhos e feiticeiros quando são apenas pessoas dotadas de mediunidade espontânea e inconsciente, que é uma faculdade inerente à natureza humana e que nada tem de sobrenatural. Então Kardec já nos traz em 1866 essa afirmação. Sim, a mediunidade é antiga, ela não foi criada com o Espiritismo, mas ela não tem nada de sobrenatural. Então, os feiticeiros, as pitonisas e todos os outros, talvez até as bruxas, que a gente já ouviu e estudou no passado, que isso era muito comum, nada mais eram do que pessoas dotadas de mediunidade, muitas vezes de forma inconsciente, mas que a gente conceituava de uma maneira diferente. Então veio Kardec e trouxe para a doutrina espírita esse termo mediunidade para quantificar, para qualificar, na verdade, essa possibilidade de interação com o mundo espiritual. E aí, falando em mediunidade, a gente não pode esquecer do nosso maior exemplo, do Mestre Jesus, que tinha mediunidade de cura, que nós temos diversos relatos na Bíblia a respeito disso.
Então, apesar da mediunidade ser tão antiga quanto o mundo, infelizmente ainda hoje nós temos médiuns que abrem mão de um estudo qualificado, abrem mão de um estudo preparatório para essa prática mediúnica séria e acabam então se julgando superiores, muito melhores do que todos os demais. E se esquecem que não é a mediunidade que vai os distinguir, é o que ele vai fazer com essa mediunidade. Então esse é um ponto muito importante também que nós temos que traçar. Como a gente já comentou antes, a mediunidade não te faz uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Mas o que tu vai fazer com esse dom que Deus te deu, talvez te faça ser uma pessoa diferente. Até porque essa relação do mundo corporal com o mundo espiritual, ela não tem nada de surpreendente. Kardec já veio trazer essa informação por diversas vezes. Mas eu vou tomar a liberdade de ler para vocês o finalzinho desse trecho que foi escrito lá na Revista Espírita em junho de 1866, quando Kardec falava sobre a origem dos pressentimentos. Ele tem um parágrafo final que para mim é claro, é simples, mas ele tem uma grandeza na explicação quando você para pensar que foram aí 150 anos e que foi escrito e as pessoas ainda não conseguiram absorver. É algo impressionante. Então eu vou pedir de novo licença para fazer a leitura. É um parágrafo. Kardec colocou assim: as relações do mundo corporal com o mundo espiritual não tem nada de surpreendente. Se considerar que esses dois mundos são formados dos mesmos elementos, isto é, dos mesmos indivíduos, que passam alternadamente de um para outro. Tal qual é hoje entre os encarnados na Terra, será amanhã entre os desencarnados no espaço e reciprocamente. O mundo dos espíritos, portanto, não é um mundo à parte. Que dificuldade que nós temos de entender isso. É a própria humanidade despojada do seu invólucro material e que continua sua existência sob uma nova forma e com mais liberdade. É um parágrafo tão simples, de uma redação tão clara, e ainda hoje, mesmo nós que estudamos a doutrina, ainda temos dificuldade de absorver essa frase com a necessidade, com a importância que ela detém. Então, o que Kardec trouxe a partir disso aqui? Ele deixa muito claro a ligação entre os mundos, deixa muito claro que isso é possibilitado pelos médiuns, mas que não tem nada de surpreendente. E a partir dessa conversa inicial, a gente pode ter a certeza de que a mediunidade não é sinônimo de grandeza espiritual. Que isso é uma outra inverdade que muitas pessoas imaginam, que colocam os médiuns num patamar diferenciado desnecessário e às vezes prejudicial para o próprio médium. O Espiritismo ele veio reforçar a mediunidade com um fim exclusivamente moral, com um fim exclusivamente consolador. Então, mesmo que a gente saiba que a mediunidade já existia desde quase quando começou o mundo, eles não tinham esse foco. Então o Espiritismo veio para trazer, para reforçar, na verdade, essa situação. E acabamos qualificando, e não sei até que ponto isso é correto ou não, mas a mediunidade como um dom dado em missão. E esse dom é dado de graça. E qual é o nome do capítulo que nós estamos estudando? Dai de graça o que de graça recebeste. Então, se os médiuns recebem de forma gratuita o dom de ser intérprete dos espíritos, para instruir os homens, para mostrar o caminho correto, não é certo, não é natural que cobre por um trabalho que não é deles, que cobre por palavras que não são dos médiuns. No mundo capitalista, a gente presta um serviço e recebe por aquilo.
Eu trabalho, eu me dedico, eu dedico esforço, invisto, e quando eu presto um serviço, eu recebo. E isso é justo. De contrapartida, teríamos que pensar que se eu recebo algo de graça, eu tenho que ofertar isso de graça também. E muitas vezes as pessoas se utilizam dessa mediunidade recebida de graça como trabalho para si e nunca para os outros. E aí eu vou tentar trazer aqui um exemplo para ver se esclarece melhor isso. Vamos pensar num cirurgião, um médico que estudou 5, 6 anos numa faculdade, depois estudou mais 2, 3 anos para fazer uma especialização, investiu tempo, investiu dinheiro, estudou, se dedicou, se tornou cirurgião, e quando ele vai fazer uma cirurgia, nada mais natural do que ele cobrar por aquele trabalho. E mesmo que durante esse trabalho de cirurgia ele seja intuído pela espiritualidade, isso não lhe retira essa habilidade que ele desenvolveu pelo próprio esforço. Então ele pode sim utilizar esse trabalho para remuneração. Agora nós vamos pensar em algo semelhante. Um médium que faz cirurgia espiritual. Vamos pensar como exemplo o Zé Arigó, aquele brasileiro que nasceu em meados de 1920, acredito eu, por aí. Se não me falha a memória, era de Minas Gerais. Ele tinha só a 3ª série completo e ele foi conhecido mundialmente por fazer cirurgias espirituais. Claro que essas cirurgias não eram atribuídas a ele, elas eram atribuídas ao Dr. Fritz, que era um médico alemão que, segundo fontes, havia desencarnado na Primeira Guerra. Mas se a gente vai fazer uma comparação, ambos faziam cirurgias, ambos salvavam vidas. Mas esse médico que na vida terrena se dedicou, trabalhou, estudou, investiu seu tempo e dinheiro nesse trabalho, pode ser remunerado pelo serviço. E o Zé Arigó, esse médium, ele pode ser remunerado por esse serviço? De uma medicina que ele não conhece? E que só era possibilitado por esse dom gratuito que ele recebeu de Deus. E através desse dom, dessa mediunidade ostensiva, ele possibilitava que o Dr. Fritz atuasse por intermédio dele e fizesse as cirurgias espirituais. Então não era ele que fazia a cirurgia, ele era só um medianeiro, só um auxiliar. Todo o conhecimento era do Dr. Fritz, tanto que eu acho que até no próprio filme eles reforçam que enquanto o médium estava lá fazendo, ele nem lembra, ele nem sabe o que ele está fazendo, ele não se recorda. Então ele não tinha nem ideia da medicina que ele estava desenvolvendo. E aí vamos fazer um outro exemplo. Vamos pensar que nesse momento nós temos uma pessoa aqui, uma figura mundialmente conhecida que vem nos fazer um discurso, mas que nós não sabemos falar a língua dessa pessoa. Então a gente traz um intérprete. A gente ouve aquele discurso belíssimo através do intérprete, que faz a tradução para o português. E ao final, quem nós vamos aplaudir? Vamos aplaudir a pessoa que fez o discurso ou vamos aplaudir o intérprete? De quem eram aquelas palavras? O médium é esse tradutor. O médium só está fazendo a comunicação do que os espíritos estão falando. Aquelas palavras não são dele. Então, ele não é detentor do direito daquela palavra e ele não poderia receber por isso. Então, os médiuns recebem de forma gratuita esse dom e precisam trabalhar de forma gratuita. Não é correto cobrar por palavras que não são suas. Porque a mediunidade, conforme a gente já conversou, ela não é uma arte, ela não é um talento que eu possa cobrar por esse trabalho. Ela é um dom recebido de forma gratuita por Deus. E esse dom tem que ser visto como uma missão. Pensemos em Chico, que é uma das nossas maiores referências no país. Chico trabalhou no ofício dele durante a vida inteira e só à noite ele ia fazer trabalho espírita. E isso até o último dia antes dele se aposentar.
E Chico, por diversas vezes, foi tentado a aceitar favores, dinheiro, né, por essa mediunidade, vamos dizer assim. Eu inclusive acredito que algumas dessas pessoas que queriam oferecer algo para Chico não tinham a intenção de comprar a mediunidade dele, mas de talvez dar uma qualidade de vida melhor para aquele ser humano que fez tanto bem para a humanidade. Mas ainda assim ele nunca aceitou nenhuma ajuda financeira. E aí eu vou ler para vocês uma frase que tem lá no Livro dos Médiuns, que talvez nos auxilie a pensar um pouco mais por que Chico fazia isso. No Livro dos Médiuns, lá no final, tem uma frase no capítulo 20, no item 228, que ele diz assim: todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos espíritos ruins. Porém, a que eles exploram com mais habilidade, as nossas imperfeições, é o orgulho, porque é o que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não for essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. E aí ele termina dizendo assim, que nós devemos também admitir que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelas pessoas que o cercam. Então pensem em Chico, uma pessoa simples, uma pessoa sem estudo, que do nada consegue conversar com espíritos, consegue trazer informações de lá para cá, vira mundialmente famoso. Chico estava certo em ficar longe dessas tentações, porque nós somos seres humanos, somos falíveis. E como disse o texto, a nossa maior fraqueza é o orgulho, de todos nós. Vamos tentar fazer uma leitura diária na nossa vida. Se em algum momento você acaba não se vangloriando por alguma coisa que é só obrigação sua fazer, mas você olha para aquilo e pensa, nossa, eu sou boa. Rapaz, me pediram para vir fazer a palestra, olha só. Nossa Senhora, é natural, é automático muitas vezes. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber essa nossa fraqueza e começa a policiar essa nossa fraqueza. O Chico foi, acredito que ainda seja, um dos maiores escritores da América Latina. 426 livros publicados. E ele sempre dizia, né? Esses livros não são meus. E ele nunca aceitou por nenhum trabalho do que ele fez. E por quê que ele nunca aceitou nada? Porque o Chico entendeu que a mediunidade com Jesus é usá-la gratuitamente, no serviço do bem, com aquele esforço de desenvolver em si o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente repete essa frase instantaneamente e a gente esquece do peso que de fato ela tem. Porque se eu devo amar o próximo como a mim mesmo, parto do pressuposto que todos somos iguais. E se todos somos iguais, precisamos ser tratados de forma igual. E aí eu, como médium, que vivo disso, porque Deus me deu esse dom, eu tenho todo o direito de viver, senão Ele não teria me dado. Eu vivo disso, eu simplesmente auxilio apenas aquelas pessoas que me pagam. E aqueles que não podem pagar pelo meu serviço, não vão ter direito às boas influências dos espíritos, por intermédio desse médium. E aí, aonde está a igualdade perante Deus? Quem sou eu, médium, para fazer uma escolha de quem pode ou não receber essas bênçãos? A mediunidade é dada de graça para que todos possam receber esse benefício de graça. Quando eu cobro, eu estou excluindo o irmão, eu não estou tratando ele igual ao outro. Por isso que Allan Kardec sempre nos advertia que a primeira condição para conseguir a boa vontade dos bons espíritos é o mais absoluto desinteresse moral e material. Esse é o melhor médium, porque esse sim vai conseguir trabalhar
de fato a sua mediunidade, sem interferências externas. E com certeza esse tipo de médium que está se utilizando, né, desse dom, ele está usando como um privilégio para ele. Ele não está usando como uma missão. E, inclusive, com o tempo, provavelmente os espíritos vão acabar deixando ele à mercê de outros espíritos de ordem inferior moralmente. E como a gente sabe que a mediunidade é uma faculdade que depende da vontade dos espíritos, como disse o seu Timolau, o telefone só toca de lá para cá. Então ele pode falhar. E se eu estou vendendo um serviço, porque se eu cobro pela mediunidade, isso é uma prestação de serviço. Se eu estou vendendo por um serviço, eu tenho que entregar alguma coisa. E se essa ligação falha, o que eu vou entregar? Tem uma frase lá no capítulo 28 do Livro dos Médiuns que fala exatamente isso. Ele diz assim, ele estava se referindo aos médiuns, eu peguei só um pedacinho final e ele coloca que a melhor garantia está na moralidade notória dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material e de amor próprio, que poderiam estimular nele o exercício de faculdades medianímicas que possui, porque essas mesmas causas, essas causas de interesse material e de amor próprio, poderiam animá-lo a simular faculdades que ele não tem. Ou seja, se o telefone não tocar, mas eu cobrei por esse serviço, eu vou ter que entregar alguma coisa. E aí talvez eu tenha que simular que tenha recebido alguma coisa. E aí eu estou fugindo totalmente do propósito original dessa mediunidade, desse dom de poder se comunicar com os espíritos. E isso é totalmente contrário a essa mediunidade com Jesus, que é trabalhar no bem, pelo bem e para o bem de todos, sem exigir alguma coisa em troca. No máximo ter esse coração quentinho, essa satisfação de dizer, estou contribuindo com essa obra. E nós não podemos esquecer que nós somos responsáveis pelo mal que nós fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. Então, toda vez que de fato eu só não faço mal, eu ainda estou sendo responsável. E nós fazemos isso diariamente. Ah, tudo bem, eu só não quero o mal da pessoa, está tudo certo. Mas o que tu estás fazendo de bem para ela? Porque essa também é uma responsabilidade nossa. Então, o ser humano com essa habilidade da mediunidade, ele tem um compromisso com a vida. Ele tem um compromisso moral. E esse compromisso, muitas vezes, ele é abraçado com amor, como fez Chico, como fez Divaldo. Que na verdade eles tinham uma mediunidade missionária, né? Que são pessoas incríveis, que vieram e trouxeram muita qualidade de todas as informações que eles trazem, eles engrandecem pelo próprio trabalho que eles fazem e fizeram aqui na Terra, né? Mas outras tantas, esse compromisso da mediunidade pode vir por intermédio da dor. Pode ser através da mediunidade que o médium vai ter que aprender a ser uma pessoa melhor. Que através daquela dificuldade do irmão de tentar auxiliar naquele momento de dor, talvez ele se solidarize de forma mais fácil. Esse trabalho com a mediunidade, esse exercício da mediunidade, pode inclusive possibilitar que esse médium tenha uma evolução espiritual. E aí, claro, como a gente falou, muitas vezes essa mediunidade vem com missão, mas outras vezes ela pode vir como uma provação. E para que um médium possa de fato evoluir espiritualmente, ele tem que lembrar de todas as máximas já ensinadas por Jesus, mas principalmente aquela que é o nome do capítulo que a gente está estudando hoje. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, já que ninguém fez perguntas, vou terminar a minha conversa de hoje
pedindo uma reflexão para que a gente pense um pouco mais sobre a nossa mediunidade, mesmo que seja intuitiva. Que a gente aprenda a orientá-la de maneira mais adequada, a educá-la. Que a gente possa, enfim, direcioná-la ela para o bem, para que, quem sabe, um dia nós possamos ser carteiros de Jesus, como dizia o Chico, né? Espalhando aí todos os ensinamentos do Cristo para a humanidade. Essa é a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela atenção e uma boa quinta-feira. Obrigada, Adri. Então, gente, mediunidade com Jesus, né? É o caminho certo, né? O caminho reto. A Adri falou muito bem que todos nós somos médiuns por intuição, mas quando somos médiuns ostensivos,